Olá a todos, estamos aqui novamente, eu e a Elaine, trazendo um tema super polêmico que no último dia 18 de março, agora de 2025, foi apresentado um projeto de lei pelo nosso chefe do executivo para a reforma da renda. Então a gente está super em discussão, eu e a Elaine quebrando a cabeça aqui para poder entender essa legislação e a gente quer trazer aí alguns pontos, né, Elaine, importantes que está nesse projeto. Lembrando que é um projeto de lei, né? Ainda não está aprovado, não tem nada definitivo, mas como a gente quer trazer coisas, né, novas para vocês, até porque muita gente acaba perguntando, então por isso que a gente trouxe esse tema para vocês. Elaine, o que exatamente vai mudar, né, caso esse projeto de lei passe aí pelo Congresso Nacional? Ai, vamos lá, né, André? A gente já tem falado bastante de tantas mudanças, né, que a gente tá enfrentando. Né, tá sendo um momento, acho que, desafiador aí pra gente, como profissional da área tributária, contador, advogado, porque não é muito claro, né? Não tá assim tudo muito claro. Então, esse projeto já era esperado, né, André? Acho que a gente até falou isso em outras lives, porque a gente já tá com toda essa reforma tributária e a gente já esperava um projeto que ia vir mudar aí, né? Vem mudando aí a parte da tributação da renda. E aí pegou todo mundo de surpresa e a gente já tá com um monte de cliente perguntando, né? Então A gente vai tentar trazer os pontos positivos e negativos, né? Os pontos positivos são qual que é o limite de isenção. Isso todo mundo ficou bem feliz, né? Deu aí um burburinho aí na internet, na notícia. Então hoje, se esse projeto for aprovado, quem ganhar até 5 mil reais, né? Tiver a renda até 5 mil reais, vai estar isento de imposto de renda. Então, isso vai beneficiar muitos, né? Muitos brasileiros. A gente já não tem, assim, uma atualização na tabela de imposto de renda há muitos anos, Verdade. né? Então, realmente vai, sim, trazer esse benefício, porque muita gente que hoje paga imposto de renda, pessoa física, com o aumento desse teto para 5 mil reais, vai deixar de pagar. Então, com certeza, isso é um ponto que vem aí beneficiar, né, o contribuinte. De 5 mil a 7 mil reais, a gente também vai ter um percentual de redução, né, um redutor de tributação, e depois, acima disso, a gente vai cair na tabela progressiva do imposto de renda. Então, com certeza, milhões de brasileiros aí serão beneficiados aí com esse projeto. Não, e é legal porque as pessoas que já têm retenção na fonte, que ganham acima aí, 4 mil, 3 mil, não vão ter mais, porque entra exatamente na isenção, né? Só vai para a tabela depois que passar dos 5 mil, porque assim, não tá claro também, né, Elaine? É o que a gente estava discutindo. Então, vai manter a mesma tabela até os 27,5%? Acreditamos que sim, no projeto não diz, né? A gente não tem essa tabela desenhada, né? Exatamente, mas a gente acredita que sim. Mas o mais importante é que quando a gente analisa, a gente está focando principalmente num princípio constitucional que é o da capacidade contributiva. Que eu sempre em sala discuto, que eu falo, gente, lá tá sempre que possível, mas a gente lê nunca é possível, né? E agora a gente está vendo a aplicação desse artigo, que é o 145, parágrafo 2º da Constituição, que fala que sempre que possível os tributos, os impostos, têm que ser cobrados, né, de acordo com a capacidade contributiva dos contribuintes. Então, se manter, a gente vai ter esse benefício aí para uma grande parcela da população. E isso que a Andréa até colocou é exatamente essa questão que o governo tem usado como justificativa, né, Andréa, de corrigir um pouco, né, porque quando a gente chega em alíquota efetiva de imposto, né, acaba que a população com uma renda menor acaba tendo uma alíquota muitas vezes maior do que se comparado com pessoas com alta renda, né? Porque o que acontece? As pessoas com alta renda muitas vezes recebem de empresas, de pessoa jurídica, então tem outras possibilidades, outras formas de receber o seu rendimento. E a pessoa física, a pessoa que trabalha ali no, né, como regime de CLT, por exemplo, não tem, né? Então ela ganhou 6 mil, ela já vai ter a retenção e tem todo o rendimento tributado. Então ela acaba tendo uma alíquota efetiva de imposto de renda pessoa física maior se comparado a outras pessoas, né, que são consideradas aí com renda mais alta. A justificativa do governo é corrigir um pouco essa distorção ali de alíquotas efetivas, né? E com isso, o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma tributação aí para compensar nas pessoas aí que
possuem alta renda, né? Então a gente vai ter um imposto de renda pessoa física mínimo para essas pessoas com alta renda, né, André? É importante porque toda vez que o governo dá uma isenção, ele vai ter que ganhar de outro lado, porque as despesas não param, né, de surgir. Então, quem que vai pagar essa conta dessa isenção abaixo de R$ 5.000, né? Então, quem vai pagar vai ser quem tem alta renda. E quem tem alta renda? Então, vai ser as pessoas que têm aí um rendimento total acima de 600 mil. Só que o grande problema é como vai ser calculado esses 600 mil, né, Elaine? Que é exatamente o que a gente estava discutindo. Sim. Porque a lei deixou claro que vai somar tudo. Claro, aprovando esse projeto, muita coisa vai ter que mexer, né? Até a gente também estava questionando, nossa, e o limite de obrigatoriedade de entrega da declaração, né? Que hoje é 33 mil e alguma coisa. Vai subir? Como vai ficar? Aí, claro, né, a gente passando a lei, a gente vai ter as instruções normativas e tudo mais regulando. Então, o que a lei traz, né? Ela vem trazer quem são as pessoas que são consideradas como alta renda. Então, dentro daquele ano, quem ganhar acima de 600 mil, né, acima de 600 mil já vai ser considerado pessoa com rendimento alto. Uhum. E vai entrar tudo, né, como a gente estava discutindo. Para chegar nessa conta, a gente vai pegar toda a renda ali da pessoa, né? Então, os rendimentos que ela teve como rendimentos tributáveis, lucros e dividendos, ficou de fora a parte de ganho de capital, né? Com exceções ali de bolsa de valores, né? Herança, doação, né? Porque já tem o TCMD, né, gente, né? Então, isso não vai ser considerado. E rendimentos recebidos acumuladamente também, de processos e tudo mais. Então, tirando essas rendas, todas as outras rendas serão consideradas. Então, é como se a gente fizesse um checklist, né? Ganhei Exatamente. tanto de salário, tanto de pro labore, tanto de lucro, tanto de rendimentos de aplicação, enfim. Tudo isso vai ter que ser somado e no ano, alcançando, né, ultrapassando esses 600 mil, a gente já entraria nesse adicional aí de imposto sobre alta renda. E é interessante que esse adicional vai ser só quando da declaração, né, Elaine? Que vai somar tudo, que é diferente quem ganha lucros e dividendos mensais e ultrapassar o valor de 50 mil. Sim, que daí tá dando essa confusão também, né? Que aí, essa questão dos 50 mil mês vai ser uma retenção tributária, que a gente já é bem conhecida aí. Para quem é seletista, né? É conhecido. Bem conhecido no universo tributário, né? Quando a gente fala de retenção, né? Então, a retenção você já tem o imposto descontado. Então a legislação, ela trata isso, que é alta renda, e ela vem tratando um dispositivo da retenção. Então, uma empresa vai pagar dividendos para o sócio. Ah, foi acima de 50 mil, 60 mil? Então, já tem uma retenção de 10% de imposto de renda, tá? Ah, mas essa pessoa, ela está na alta renda? A gente ainda não sabe, né? Exatamente. Porque a gente só vai saber quando a gente fizer o cálculo anual dessa pessoa. Então, ela vai ter aquele desconto naquele mês. Quando chegar no ano, fez a declaração de imposto de renda anual. Ah, ela se encaixou na alta renda, vai ser apurado a diferença de imposto de renda e abatido a retenção. Agora não, ela só teve aquele rendimento de lucros e teve o desconto do imposto de renda e não se encaixou na alta renda, aí ela vai receber essa restituição quando ali do ajuste, né, gente? É muito importante que a declaração de imposto de renda, muita gente não sabe às vezes para que serve, por que faz. Mas um dos pontos é fazer esse ajuste da tributação, porque o imposto sobre a renda ele é anual. Né? Isso é importante, né? Andréia aí bem da área acadêmica, isso é totalmente importante, exatamente, né, Andréia? A gente tem o fato ali gerador em 31 de dezembro, né? Então, a declaração de imposto de renda ela é importante por conta desse fechamento. Aí, no ano, a gente faz todo esse fechamento e se pagou a maior, aí a gente tem essa devolução para o contribuinte, essa restituição. A gente estava até colocando como exemplo, né, Elaine? Até coloquei o meu caso. Sei lá, eu tenho uma pessoa jurídica, serviço de advocacia, e aí eu recebi um honorários, paguei tudo que eu tinha que pagar ali na pessoa jurídica e vou receber lucros e dividendos. Sei lá, demos um exemplo aqui de 300 mil, né? Antes fosse todo mês assim, né? Recebi 300 mil, vou ter a retenção dos 10%.
Sim. Se não recebi mais nem honorários a título, não é nem honorários, não recebi lucros e dividendos da pessoa jurídica, quando eu for fazer o ajuste no ano que vem, vou somar a declaração do serviço de advocacia, das aulas, mais esse lucros e dividendos. Se ultrapassar os 600 mil, eu vou ter que complementar caso a retenção de 10 não tenha sido suficiente. Sim. Se não ultrapassar, eles irão me devolver esse dinheiro. Isso. Que daí é para ficar mais claro, né? Então, ou seja, as pessoas que recebem abaixo de 5 mil reais, vai ter que declarar ou não? A gente não sabe, né, Elaine? Sim, isso a gente não tem. Né, se a gente for seguir uma sequência lógica, se é isento, né, eles devem aumentar o limite ali também da obrigatoriedade de entrega, mas por enquanto a gente não tem essa informação, né? Ou a depender do que a pessoa recebe. Por exemplo, sei lá, se tem alguém que recebe 3 mil reais, só que é sócio, sei lá, do agro, né? Vamos pro pessoal do agro, né? E recebeu por conta de uma safra ali lucros. Então ele vai ter que declarar. Então a gente ainda não sabe quem vai ficar obrigatório. Provavelmente quase todo mundo, porque senão não vai ter como o fisco fazer essa fiscalização. Então não dá para saber. Então pode ser que a pessoa não ganha nada e ela vive, de repente, de plantação alguma coisa e recebeu lá 1 milhão. Ela já vai ser considerada alta renda. Mesmo que aquele 1 milhão seja só aquilo do ano. Sim, naquele ano. Porque pode ser, como você falou, do agro, que vai depender de safra. Pode ser que em um ano ele receba um lucro muito alto. E naquele ano ele entrou dentro do rol de contribuintes de alta renda e vai pagar. E no ano seguinte, talvez não, né? Mas isso se for para ele, né, gente? Lucros e dividendos. Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso do planejamento, é o que a gente estava falando. Então, novamente, quem tem pessoa jurídica vai ter que planejar, vai ter que se organizar. Porque era comum as pessoas já transferirem para o nome dela, pessoa física, como lucros e dividendos, né? Então, agora vai ter que fazer o quê? Uma organização, um planejamento. Não, eu ganhei esse valor, sei lá, 2 milhões, mas eu vou ter que plantar, eu vou ter que gastar. Sim. Então, eu não posso jogar na pessoa física como lucros e dividendos para depois eu devolver para a pessoa jurídica. Você pagou um imposto, foi considerado como alta renda e, na verdade, né? Não foi. Depois você teve que reinvestir. Exatamente. Então, esse planejamento vai ser importante. Sim. Principalmente as pessoas que não têm esse salário mensal. Sim. Então, ficou prejudicial desde que a pessoa não faça um planejamento. Então, a importância do planejamento. O projeto, ele também traz que a carga tributária efetiva, né, somando esse caso de uma pessoa que recebe lucros e dividendos e também vai ser tributada na pessoa física, essa carga tributária dessa pessoa, de imposto de renda, ela não pode ultrapassar o que seria da pessoa jurídica. Né? Então, a gente está falando em 34% para pessoas jurídicas em geral. Então, a gente também vai ter que fazer um controle ali na declaração, porque com certeza, passando, a gente vai ter campos, né, gente? A gente vai ter obrigações acessórias para amarrar tudo isso. Mas o governo também colocou essa trava, que também vai ser mais um controle. E é onde vai ser ainda mais importante, né, Andréia, as empresas terem contabilidade, ter o seu lucro apurado de forma correta, porque a gente está vendo que cada vez mais o governo está buscando isso. Todas essas informações. Todas essas informações, né? Hoje em dia tem que ter contabilidade, tem que ter lucro contábil apurado, porque isso vai ser extremamente importante até agora para a sua declaração pessoa física, porque você pode ser prejudicado lá se você de repente não tiver como comprovar tudo isso direitinho, né? Claro que vai vir muito mais informação, né? Se essa lei for aprovada, de como que a gente vai operar, mas é basicamente isso. A gente está ainda num projeto de lei, ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, porque como foi o projeto do Executivo, obrigatoriamente inicia na Câmara dos Deputados. Pode ser que tenha alteração, aí vai para o Senado, pode ser que o Senado também altere, se alterar, volta para a Câmara para depois ir para a sanção do governo. O importante é o quê? Se não for publicada a lei até 31 de dezembro desse ano, não se aplica para o ano que vem. Então, além da reforma tributária do consumo, que está lá em andamento, que a gente já falou, né, da Lei Complementar 214, agora a gente tem essa da renda, que tá em andamento. Sim. Então, a gente está vendo que está tendo uma reforma um pouco mais ampla, né, que era o previsto, mas a gente já esperava. Então, ninguém está sendo pego de surpresa. A gente está aí em andamento importante para já ir estudando, né? Sim, e aí a gente vai acompanhar, né? E as próximas novidades a gente vem compartilhar para a gente continuar estudando junto.